palavra é como fogo e faz arder o coração. Traz a verdade e ilumina nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade e ilumina nossa vida. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar, julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conhecerão Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis do que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, no dia de ontem, no sexto domingo deste tempo pascal, nós tínhamos a oportunidade, e assim eu dizia no sábado e no domingo, nas missas que presidia, de sermos colocados agora em uma outra perspectiva, em uma outra ótica. Dizia que a igreja pretende agora, através da liturgia da palavra dessa semana, nos preparar, colocar no nosso coração a expectativa pelo Espírito Santo que vem, que é promessa de Deus, que é promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviará um outro Paráclito, um outro defensor. Assim, desde o dia de ontem, nós veremos ao longo da semana que é um grande desdobramento da promessa que nosso Senhor Jesus Cristo vai fazendo da vinda do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, no dia de ontem, como no dia de hoje, nós podemos ver que existe da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a promessa do envio do Espírito Santo, mas acontece na primeira leitura já de verificarmos a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Vamos vendo que a promessa do Espírito Santo, ela se torna concreta na vida da igreja. É claro que São João trabalha, como dizia também, com aquela dinâmica do Pentecostes joanino, que acontece oito dias depois da ressurreição, do domingo da Páscoa, mas agora a igreja nos prepara para o Pentecostes lucano, aquele que é o dos Atos dos Apóstolos, onde o Espírito vem estando os discípulos reunidos e muito provavelmente a bem-aventurada Virgem Maria no centro do cenáculo. É para isso que a igreja nos prepara. Ora, nos prepara também, ao longo destes dias, através da palavra, da liturgia da palavra, a nos fazer entender as ações do Espírito Santo, o modo como o Espírito de Deus age. Assim nós conhecemos quem é o Pai,
através das obras externas atribuídas ao Pai. E dizemos que o Pai é criador, porque o Pai é o que é todo-poderoso e é aquele, portanto, que cria. Atribuímos a obra da redenção ao Filho, porque é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarna e morre na cruz no nosso lugar para nos salvar, para nos dar vida. E por isso dizemos que Jesus Cristo é Salvador, que a obra salvadora é do Filho, ainda que o Filho crie com o Pai e ainda que o Pai salve com o Filho. Mas quem morre na cruz é o Filho e não o Pai. Essa obra é atribuída ao Filho. E agora a igreja então pretende nos mostrar quais são as ações próprias do Espírito Santo, ainda que naquilo que o Espírito Santo faz o Pai e o Filho, porque todas as obras são da Trindade, são trinitárias, ainda que quando se manifestem, a igreja, para facilitar a nossa compreensão e o nosso conhecimento das pessoas da Trindade, nós atribuímos a uma pessoa cada obra, se assim podemos dizer. Essas obras que são externas, para fora, para a humanidade, para a revelação. No dia de ontem, nós vimos o Espírito Santo que tem caráter performativo. Ele que dá forma, a forma que ele deseja que a igreja tenha e, portanto, a forma que ele deseja que cada um de nós tenhamos também. Que não é caricatura, não é caricaturado, não é aquilo que nós pensamos. A igreja não é o conjunto das ideias que eu tenho a respeito dela, nem a santidade é o conjunto das ideias que eu tenho a respeito do que é ser santo. Isso é caricatura. E nós vimos, portanto, à luz daquela primeira leitura de ontem, o quanto o Espírito Santo vai moldando e vai dando o formato que ele quer à igreja. E vimos que é preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, dando também a cada um de nós o formato que ele deseja, porque senão criaremos um pressuposto modelo de santidade, um protótipo, um estereótipo, e acharemos que todo mundo, para ser santo, precisa ser igual, precisa todo mundo se ajoelhar, colocar a cabecinha do lado, e isso é ser santo. Isso pode ser, na verdade, uma grande hipocrisia. E pode estar com a cabecinha virada de lado, e só Deus sabe, como dizia Teresa, que a imaginação é a louca da casa. Só Deus sabe onde está a cabeça. Mas, como vivemos no mundo de aparências, infelizmente até dentro da igreja, olhamos, tem a cabecinha de lado, fala manso, é santo. Não é assim que julgamos? É assim que todos nós julgamos hoje em dia. Podemos todos assumir que é assim que nós fazemos. Não importa o interior, importa o que eu vejo. Se parece, é. E já diz o ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. A sabedoria dos mais nem tudo que reluz é ouro. No dia de hoje, queridos, e parece que é uma grande digressão, mas é porque a igreja quer nos conduzir por um caminho, e aqueles que frequentam a missa diária têm a oportunidade de perceber que de fato as coisas não são isoladas. A igreja vai construindo um percurso esse que a cada domingo ele se abre e se conclui de maneira que as coisas vão fazendo sentido. E talvez fosse bom fazermos essa experiência, porque não no final, não no domingo, não acharíamos que a palavra de Deus é sempre aleatória. E aí vamos construindo concepções também da liturgia dominical da nossa cabeça, não entendemos que é um fio condutor. No dia de hoje nós descobrimos outros efeitos, ou então outras ações do Espírito Santo. A primeira está na primeira leitura, e ela se completa com o Evangelho de hoje. Porque diz o seguinte: o Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Queridos, muitas vezes achamos e acreditamos que as pessoas serão convencidas da verdade do Evangelho, serão convencidas que elas têm que mudar de vida, serão convencidas que elas têm que abraçar o Evangelho pela nossa capacidade de falar. Já falava disso há uns dias atrás. Pela nossa capacidade de argumentar. O problema é que não é a capacidade de argumentação. Porque eu posso saber apresentar todos os argumentos.
Eu posso saber apresentar todas as proposições. Eu posso saber defender a fé belíssimamente, já que estamos na moda da suposta nova apologética. Eu fico imaginando os padres da igreja vendo a suposta nova apologética. Eles devem se revirar e falar: eu não fazia isso. E ainda colocam na minha conta que eu fazia essa confusão toda. Mas tudo bem. Quem acha que faz apologética, deixa achar que faz. Mas é interessante que Paulo vê, mas São Lucas faz questão de dizer: o Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo, para que a aceitasse, porque é resposta livre, é resposta que o homem precisa dar livremente. No entanto, para que ele dê a resposta livre, ele precisa de uma graça de Deus que lhe é anterior. E essa graça de Deus que lhe é anterior é comunicada pelo Espírito Santo. E é isso que nós vemos no dia de hoje, na primeira leitura. E é isso que nós vemos Jesus dizer que o Espírito realiza. Ele virá e dará testemunho de mim. Ele recordará. Mas recordará para quem? Dará testemunho para quem no final das contas? Porque no final das contas, se é recordar para quem já ouviu. E portanto, o Espírito recorda, o Espírito dá testemunho, o Espírito ensina todas as coisas, como escutávamos no Evangelho de ontem, é ao discípulo, não são aos outros. Não são aos outros. E muitas vezes nós achamos que eu vou pedir o Espírito de Deus para que eu possa ensinar tudo a todo mundo. Não, eu vou pedir o Espírito de Deus para que Ele me ensine. Eu sou o primeiro que precisa estar convencido. A convicção tem que haver primeiro em cada um de nós. Queridos, as pessoas não acreditam no que falamos porque nós não estamos convencidos. É por isso que elas não acreditam. É somente por isso. Porque nós falamos de algo que nós não acreditamos realmente. Não é real para nós, falamos de algo distante. Ou então sentimos a necessidade de mudar, de adaptar para tornar acessível às pessoas. E aí mesmo que as pessoas não estão convencidas. O Papa Bento XVI conta a história do palhaço que eu contava no Crisma um dia desse. Acho que todo mundo conhece. Diz que o palhaço estava fazendo palhaçada no circo todo dia, não é assim? O lugar onde ele deve fazer palhaçada. E um dia o circo pegou fogo. Um circo perto da cidade. E o palhaço vai até a cidade dizendo que o circo está pegando fogo. Agora, tudo que o palhaço faz é palhaçada, concorda? O circo está pegando fogo e ninguém acredita, que todo mundo acha que o palhaço quer ibope. O circo está pegando fogo e ninguém acredita. O fogo chegou na cidade, se alastrou pela cidade e destruiu a cidade. Porque ninguém acreditou no palhaço. Porque o palhaço não tem credibilidade. Ora, se nós não estamos convencidos, como é que nós queremos convencer a outros? E aí nós achamos que vamos convencer gritando, fazendo barulho, fazendo birrinha, fazendo biquinho. Bem postura de criança mimada. Não é desse modo. Não é desse modo. É primeiro permitindo que o Espírito Santo possa nos convencer. E aí é muito bonito, porque o Espírito da verdade dará testemunho. E o que é a fé, senão o consentimento que eu dou ao testemunho dado por outro devido à sua autoridade? No final das contas, queridos, precisamos nos recordar disto, que nós precisamos a cada dia permitir que o Espírito Santo abra a nossa inteligência, abra o nosso coração, como nos diz a primeira leitura do dia de hoje, para que possamos aceitar, para que possamos acolher a palavra de Deus. Uma aceitação e um acolhimento
que implica adesão, que significa aderir, que possamos responder. Esse também é efeito do Espírito Santo. As verdades de fé que nós acreditamos e que nós entendemos à luz da fé. Não acreditamos nas verdades de fé porque somos muito inteligentes. Não acreditamos nas verdades de fé, na palavra de Deus, por razões próprias. Acreditamos porque é o próprio Espírito que nos abre a inteligência. Quantas vezes lemos um trecho da Sagrada Escritura repetidamente, nunca entendemos. Porque queremos ler muitas vezes como um livro de receita. Eu estou com a história da receita do bolo desde ontem na cabeça. Lemos como um livro de receita, ou como um livro de história. E aí queremos entender como se fossem palavras humanas. Aí vamos passando, porque são palavras humanas, então eu tenho que entender, porque eu sou inteligente, porque eu fiz crisma, porque eu fiz luz e vida, porque eu fiz matéria eclésia, porque eu fiz no São Bento, porque... E aí aquela pessoa que chega no sacramento da confissão quer dar aula do sacramento da reconciliação para o padre. E olha que tem. E lemos e relemos e não entendemos. E aí um dia que nós damos só um pouquinho mais de abertura ao Espírito, e é a abertura. Um dia que nós damos um pouquinho mais de abertura ao Espírito Santo, nós lemos aquela passagem e falamos, nossa, eu nunca tinha entendido isso. Eu nunca entendi que dizia a respeito disso, nunca entendi. Sempre entendi errado, sempre foi confuso para mim, nunca fez sentido. Por que agora fez? Porque você deixou que agora o Espírito Santo te explique. Que Ele te recorde. Que agora você deixou, porque até ontem você não tinha deixado. Entende, queridos? Essas são também ações do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo dar em nós a forma de Deus, nos moldar, nos plasmar, caráter performativo. Mas é também a ação do Espírito Santo abrir o nosso coração para que possamos aceitar. É a ação do Espírito Santo infundir em nós o dom da fé. E para isso nós precisamos pedir e permitir que o Espírito Santo realize em nós aquilo que Ele deseja. Daqui a pouco iremos celebrar Pentecostes. É importante que conheçamos o que iremos celebrar, que saibamos o que o Espírito Santo pode fazer em nós. Porque é que Ele pode, não é que Ele vai fazer. Porque Ele fazer depende de deixarmos. Então é o que Ele pode fazer. E sabendo o que Ele pode fazer, no domingo de Pentecostes nos abramos as graças que o Espírito Santo deseja derramar nos nossos corações. Mas Padre, o Espírito Santo já habita em mim. Já habita em você, meu querido. Mas você é tão chato que Ele está lá, nem se mexe. Porque se não fosse isso, não haveria necessidade do crisma. Já está lá. Então, permitamos que o Espírito que trabalha na vida da igreja, que Ele possa trabalhar em nós, fazer em nós a obra que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus as nossas preces.